Boa noite a todos, eu sou o Willy Robert e está começando o Visão de Jogo Podcast. Hoje nós estaremos falando sobre as vitórias do Palmeiras e as coletivas do Abel, isso no primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos falar sobre o Vitor Roque, que está se acertando com a camisa do Palmeiras, o Marcelo Lomba, que está pedindo espaço, o Sousa, que provavelmente será titular já na próxima partida, entre outros jogadores. E no terceiro bloco nós vamos falar sobre como joga o Mirassol, o Fluminense, que foi do céu ao inferno em questões de semanas, Corinthians e Cruzeiro e as prévias da Copa do Brasil. Bem, vamos lá. Vamos começar aqui com as vitórias do Palmeiras. Palmeiras que no domingo passado venceu o Atlético Mineiro por 3-2 jogando no Allianz Parque. E na quarta-feira ganhou do Fluminense de virada por 2-1 no Maracanã. Alguns pontos eu quero estar trazendo aqui de questões táticas do do futebol apresentado pelo Palmeiras. Por mais que tenha vencido, por mais que tenha tido em alguns momentos dos dois jogos uma atitude melhor do que na partida contra o Mirassol e nas outras partidas da Copa do Mundo, tem algumas coisas a se pontuar. Para mim, na verdade, muitas coisas a se pontuar. A primeira delas, bola aérea. No primeiro episódio do Visão de Jogo da semana passada, eu havia criticado a bola aérea do Palmeiras, que defensiva e ofensivamente estava muito ruim. Não apresentava qualidades ofensivas e defensivamente o Palmeiras estava sofrendo. Já na partida contra o Atlético Mineiro, eu já notei muitas tentativas da bola aérea, e eu não quero falar de cruzamentos, bolas jogadas na área, não. Eu falo em questões de escanteio. Tanto é que o primeiro gol do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, do Lucas Evangelista, saiu de uma jogada de bola aérea, mas antes dali já havia tido cruzamentos muito bons que resultaram em perigo de gol para o Palmeiras. Já estava sendo demonstrado que essa bola aérea ofensiva tinha sido sim trabalhada, e foi bem trabalhada. No total resultou em 3 gols nos 2 jogos. Teve o do Lucas Evangelista, o do Maurício, querendo ou não, foi uma bola aérea, cruzamento para a área. Teve o do Vitor Roque, que foi essa bola aérea também no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele errou o cabeceio, chutou pro gol. No final das contas, deveria ter sido validado o gol para ele. Na verdade, eu nem sei. Eu ouvi falar que não tinha sido o gol dele, mas para mim foi. E defensivamente o Palmeiras não sofreu com essas bolas aéreas. A gente vai entrar na questão das bolas paradas, mas da bola aérea em si, defensivamente o Palmeiras não sofreu. O que é um ponto positivo a se notar aqui. Tendo em vista que no último podcast eu não gostei. Eu havia falado que não tinha gostado nada, vinha gostando nada da bola parada, da bola aérea do Palmeiras. Falando da questão defensiva agora, o futebol apresentado pelo Palmeiras defensivamente ainda vem tendo apresentando muito problema. Por quê? Primeiro vamos falar da bola parada. Os gols que o Palmeiras sofreu do Atlético Mineiro, os 2 gols de falta do Hulk, apresentou falhas. Primeiro, na questão originária do lance, falhas da pouquíssima agressividade dos jogadores do Palmeiras, que praticamente deixaram o Atlético Mineiro chegar próximo à área. E aí, quando o time adversário chega próximo da área, você tem que matar a jogada de uma maneira ou de outra. Ou seja, a agressividade do Palmeiras se iniciou muito tarde na jogada, muito próximo da área, o que resultou no primeiro gol do Hulk de falta, e no segundo a mesma coisa, uma bola que foi chegando próximo da área e foi interceptada, no caso a jogada foi matada muito próximo da área. Inclusive nos 2 lances
quase pênalti, muito próximo da área mesmo. Aí tem essa questão, esta falha, você pode estar listando essa falha tática, da pouca agressividade, pode colocar no balaio os jogadores, mas, repito, não é só os jogadores são treinados e eu continuo acreditando que os jogadores estão fechados sim com o Abel, porque eles fazem exatamente o que o Abel quer. Isso eu analisando o jogo em si e também as próprias coletivas do Abel, ele não dá indício de indireta nenhuma aos jogadores e nem os jogadores ao treinador. Então, aparentemente, eles estão muito coesos no que eles estão fazendo. Portanto, eu tenho que criticar a comissão técnica, porque essa pouca agressividade resultou em 2 gols do Palmeiras, 2 gols do Atlético Mineiro contra o Palmeiras. No jogo contra o Fluminense, exatamente a mesma coisa, porque o lance do pênalti foi aquele bate-rebate que a bola sobrou no meio. Ninguém chegou para cortar, deixou a bola chegar dentro da área, foi quando o Facundo Torres deu aquele chute no jogador do Fluminense, que eu não me recordo quem foi. Errou, tentou tirar, interceptar e acertou o jogador. Pênalti bem marcado, nada a reclamar. Porém, da marcação do Palmeiras tem que reclamar sim. Porque o Palmeiras, o que era um time que marcava muito na intermediária, que era o meio entre a área e o meio campo, quando marcava na defesa com linha baixa, o Palmeiras sempre interceptou muitas bolas ali, que inclusive é um ponto que trazia ao Palmeiras muita chance de contra-ataque, porque quando você marca com linha baixa, você em tese quer contra-atacar. Porém, se você marca muito baixo, os seus atacantes, meio campo, atacantes, tem muito campo para percorrer no contra-ataque. Facilita para o adversário recuperar a bola. Dificulta, na verdade, para os seus jogadores chegarem ao gol, porque uma coisa é você ter que correr 60 metros, outra coisa é você ter que correr 90 metros para contra-atacar. Então, assim, esse é um ponto falho. O Palmeiras está deixando os adversários chegarem muito próximo da área dele. E aí acontece esse tipo de lance. Mano a mano, o Soteldo no jogo contra o Fluminense, o Soteldo próximo da área, rabiscando. O Keno depois entrou no segundo tempo. Então, por causa disso, ficou um jogo muito próximo da área do Palmeiras. E aí que mora o perigo. Foi onde surgiu as faltas que originaram os gols do Atlético Mineiro e também do Fluminense. Então, uma coisa a se corrigir. Ao voltar ao que era antes, o Palmeiras forte defensivamente era o Palmeiras que marcava, nunca marcou pressão lá em cima, com constância, com uma coisa que ficasse marcada no trabalho do Abel. Nunca foi um time que marcou linha alta, isso não. Mas sempre foi um time que marcou muito forte na intermediária, no meio campo, e não deixava o adversário chegar com facilidade próximo à área dele. Ou seja, dificultava para o adversário fazer o gol e também facilitava para o contra-ataque. Hoje o Palmeiras não tem contra-ataque justamente por causa disso. Marca muito baixo, com pouca agressividade. Quando rouba a bola, está muito longe do gol. E, consequentemente, os jogadores próximos... consequentemente, os jogadores não estão próximos, que é um outro assunto que eu vou estar tratando aqui também, da questão ofensiva, fica muito difícil. Sem movimentação, sem troca de passes, que é um que eu vou trazer aqui ainda nesse bloco. Outra questão, agora que eu vou entrar na parte polêmica do assunto, que é a questão da falha individual do Everton. Eu ainda vou falar individualmente do Everton, mas só para antecipar, para mim, nos 2 gols do Atlético, o Everton falhou. O Everton falhou para mim. Pelo simples fato dele ser goleiro do Palmeiras, ele já ser um goleiro campeão, experiente, não é aquele goleiro pesado como o Cássio é. Então dava e era obrigação dele pegar sim aquelas 2 bolas. Talvez eu esteja sendo muito crítico em relação ao segundo gol, porque foi muito forte o chute, muito próximo, e a bola desviou. Mas o que eu critico ele é a questão da reação. Mas isso ainda eu ainda entrarei nesse mérito no segundo bloco, que eu vou estar falando sobre as questões individuais. Agora, ofensivamente, o que o Palmeiras apresentou ofensivamente nesses 2 jogos que dá para se destacar? Sinceramente,
pouquíssimas coisas, ofensivamente falando. Foi um futebol que o Palmeiras apresentou contra o Atlético Mineiro de proposição. O Palmeiras tentou ficar mais com a bola, tentou trocar mais passes, mas pouquíssima qualidade nos passes, e aí não por culpa dos jogadores, mas é o que eu falo. Por exemplo, o Abel tentou colocar, ou tentou não, colocou meias invertidos. O Facundo como meia, porque o Facundo não é ponta, ainda vou também tratar desse assunto no segundo bloco. Colocou o Facundo pela direita, colocou na esquerda o Felipe Anderson e também depois juntamente o Sousa, que são meias invertidos, não chega a ser pontas. O Sousa ainda é um pouco mais, mas o Felipe Anderson é um meia. Para buscar esse jogo pelo meio, para tentar fazer esse jogo pelo meio com o Maurício ali próximo do Vitor Roque, fazer uma espécie de 4-2-3-1 ou 4-4-2. Muitas vezes o Maurício aproximando bastante do Vitor Roque. Porém, é o que eu sempre falo, eu sempre toco nesse assunto. Não adianta você colocar apenas os jogadores em campo e imaginar que eles vão performar da maneira que você deseja. Isso pensando que o Abel deseja que o time tenha mais aproximação e mais troca de passe. Você tem que treinar esses caras, treinar a movimentação desses caras. Não adianta você ficar falando, só apenas colocando em campo e falar para os caras fazerem. Você tem que demonstrar, você tem que treinar esses caras. Então, não adianta você colocar o Facundo de um lado, o Felipe Anderson do outro e falar assim, tentem jogada pelo meio. Mas os caras durante o jogo, eles vão tentar fazer da maneira deles, que saia da cabeça deles. Ou seja, não tem nada que o Abel apresente que faça com que esses caras repitam o que é feito no treinamento, porque o Palmeiras não treina isso. Ele só colocou em campo. Mas, só de colocar, de tentar fazer e de propor isso, já teve uma pequena mudança. Para você ver que o Abel é teimoso, é ignorante e ele faz quando está pressionado. Esse é um problema gravíssimo do Abel. Quando pressionado ele faz, ele dá o braço a torcer. Embora ainda também vou tratar disso que é na coletiva, sempre desvirtua. Mas no campo ele tenta fazer. Só que de uma maneira muito ruim, sem qualidade. Ele não consegue fazer esse time jogar bola. O Palmeiras não troca passes. Vou dar um exemplo que até é feio pro Palmeiras. O gol que o São Paulo fez contra o Juventude na quinta-feira, que os caras ficaram até brincando, falando que foi gol de videogame. Aquele gol o Palmeiras com o Abel Ferreira talvez tenha feito em 2022. Nunca mais apresentou nenhuma jogada daquela. De troca de passes, movimentação, utilização do espaço dos próprios jogadores, buscando espaço para receber a bola, quanto com a bola. Então, assim, é um gol que o Palmeiras deveria fazer com muita frequência. Ou não necessariamente o gol, mas sim jogadas. Tentar jogadas desse tipo. Porque o Palmeiras tem jogadores para fazer esse tipo de jogada. O Palmeiras não tem mais aquele time para fazer jogar no contra-ataque apenas. Tem jogadores rápidos que dá para contra-atacar, isso é óbvio. Mas não é esse time mais. O Abel, que todo mundo sabe que o Abel que montou esse elenco. Ele que pediu os jogadores. E os que ele não pediu, como ele mesmo disse, o Vitor Roque nem precisaria pedir. Era só trazer. Só que ele não consegue fazer esses caras jogar de acordo com as características deles próprios. Não sei o que passa na cabeça do Abel. Se ele quer fazer esse time jogar da maneira dele, apenas isso. Ou se ele não consegue. Porque o campo mostra, pra mim, que esse time tão pouco treina esse tipo de fundamento de jogada. Porque não se apresenta nada. É apenas indícios, é apenas características puras do próprio jogador que cria as jogadas pelo meio, tenta um passe aqui, outro ali, uma finalização. É apenas instinto. O Palmeiras joga por instinto e não por treino. Então, isso pra mim é uma coisa que fica muito clara, jogo após jogo. Mas teve essa tentativa. Que, como eu falei, o Palmeiras ofensivamente tem todo esse sofrimento. Para mim por uma questão que é primária no futebol.
movimentação. Se você não tiver movimentação, você não tem troca de passes. Se você não tem troca de passes, você tem um jogo que é muito fácil de ser marcado. Independente da maneira que você vai atacar, você precisa trocar passes, se movimentar para receber, para poder distrair o adversário, para poder ficar com a bola e descansar os seus próprios jogadores. De várias maneiras a troca de passes funciona durante o jogo. Times que não trocam passes são times que não conseguem performar de maneira consistente e equilibrada. O Palmeiras do Abel nunca foi um time de posse de bola, que é uma coisa diferente de troca de passes. Mas era um time que trocava passes. Era um time que quando precisava ficava com a bola. Era um time que sabia atacar com a bola no pé. Então assim, hoje não tem absolutamente nada disso. E é uma coisa que treinada não tem como não dar certo. E o dar certo que eu estou falando é o resultado em campo. Apresentar isso. Se você treinar, instruir os jogadores que já está com você, que como eu falei no início, esses jogadores, na minha opinião, estão com o Abel. Não tem como eles não replicarem dentro de campo. Não tem como. É impossível, é impossível. Mas como não apresenta nada, me indica o quê? Não é treinado. Não é treinado. E os gols que o Palmeiras fez, entrando no ponto dos gols, foram falhas que ocasionaram gols. 4 dos 5 gols do Palmeiras nessas duas partidas foram falhas do adversário que ocasionaram o gol. Foram falhas. Tirando o gol do Evangelista, que foi numa cobrança de escanteio, todos os outros foram falhas. Beleza, o Palmeiras aproveitou, inclusive coisa que não estava nem fazendo nos outros jogos. Mas não foram jogadas trabalhadas e criadas. Foram falhas que ocasionaram. Tem os seus méritos, mas não da maneira que o Abel estufa o peito para falar, para arrotar a virtude. Este que é o problema. Este que é o problema. E como o resultado veio, infelizmente, boa parte da torcida não enxerga isso. Boa parte da torcida não enxerga. E aí, até um dos motivos que me fez querer criar esse canal aqui para falar, para expor a minha opinião, porque eu vejo que pouquíssimas pessoas falam, infelizmente, desse tipo de coisa. Então, falta criação, falta movimentação, falta as trocas de passes. Não dá para o Palmeiras se contentar apenas com a atitude do elenco, dos jogadores, da comissão técnica. Tem sim que mostrar futebol. Tem sim. Porque é muito pouco que o Palmeiras apresenta. É pouquíssimo que o Palmeiras apresenta de futebol jogado pro elenco que tem. E agora eu vou entrar na questão da coletiva. A coletiva é o ponto que, inclusive, que eu trouxe mais... É o tópico que eu trouxe mais pontos a ser conversado aqui. Justamente pela falácia do Abel. Porque eu vou até começar aqui já trazendo os pontos da coletiva, que é o seguinte. Mais uma vez, mais uma coletiva, não houve uma pergunta sequer a respeito do futebol apresentado pelo Palmeiras. Todas as perguntas são a respeito de frases polêmicas, outros clubes, outros treinadores. Nada a respeito de uma pergunta óbvia, que é só perguntar assim: por que o Palmeiras apresenta um futebol tão pobre, como foi feita aquela pergunta do Capelanes na outra coletiva, acho que na partida contra o Mirassol? Por que o Palmeiras apresenta um futebol tão pobre, sem troca de passe e sem movimentação? Simples, vamos ver o que o Abel responde. Mas não há uma pergunta a respeito do campo. Talvez por medo, talvez porque os jornalistas mesmo não conhecem de futebol, não tem essa capacidade de analisar e criar essa pergunta. Mas é um ponto a se destacar para mim, que um dos motivos pelo qual também não há respostas de campo é porque não há perguntas sobre o campo. E para o Abel é muito cômodo não falar sobre o campo. Na partida contra o Atlético Mineiro, na coletiva, ele falou a respeito dos 3 zagueiros do Fluminense na Copa do Mundo, que foi destaque lá que o Renato Gaúcho fez, para se defender das críticas quando as pessoas criticam ele a respeito dos 3 zagueiros. Que no Palmeiras ele coloca os 3 zagueiros, vezes deu certo, outras vezes não. Porém, uma coisa que ele desconsidera, que pra mim ele faz isso de uma maneira desonesta, porque ele não é besta, ele não é tonto, ele faz tudo pensado.
ele desconsidera o fato de que o importante é a maneira que você joga, independente do esquema. Até porque já teve provas e mais provas durante todos esses mais de 100 anos de futebol que jogando com um zagueiro, com 2, com 3, com 4, com 4 laterais ou com 2, com 5 atacantes ou com um atacante só, você consegue fazer o seu time jogar futebol com a bola no pé e sem a bola também. O que importa é a maneira que se joga, não o esquema. Então, quando ele traz essa questão dos 3 zagueiros do Fluminense para se defender, é uma desonestidade intelectual absurda. Porque ele está falando para o povo leigo, ele está falando para o torcedor que não entende nada, que infelizmente é a maioria. Ele fala para esse povo. Então, quando ele fala para esse povo, ele está colocando todo mundo no mesmo balaio. Porque ele quer que a média seja essa. Ele não quer que a média seja alta de perguntas qualificadas, perguntas que falam a respeito do campo e julgam o futebol dele. Não. Ele quer isso. Ele quer isso. Rebaixar o nível, tanto das perguntas, dos questionamentos da torcida, para poder falar esse tipo de coisa na coletiva. Porque é ridículo o cara falar que os 3 zagueiros usar os 3 zagueiros que o Fluminense utilizou, o Renato Gaúcho utilizou na Copa do Mundo, como respaldo para o trabalho dele, sendo que não tem a mínima comparação. O que o Fluminense jogou na Copa do Mundo de futebol apresentado com os 3 zagueiros, o Palmeiras nunca apresentou com os 3 zagueiros. Porque quando o Abel coloca esses 3 zagueiros, independente se é com lateral, se é com o volante voltando, ou se é com os 3 zagueiros mesmo, ele sempre apresenta um futebol pobre. Sempre, ultimamente falando, né? Eu estou falando de 2023 para cá. É sempre um futebol pobre, que não tem movimentação, que não tem troca de passes, que ainda assim continua exposto mesmo com 3 zagueiros, o que é outra coisa ridícula, coisa que o Fluminense não ficou. O Fluminense, com o time que teve, com o time que tem, chegar onde chegou na Copa do Mundo, pô, é pra se aplaudir de fato. Esse, inclusive, é um outro ponto que eu quero trazer aqui, quando ele fala a respeito da torcida do Fluminense ter vaiado, como se fosse... Ele é o deus do futebol. Ele tem que julgar o que os outros torcedores, os torcedores dos outros clubes, estão fazendo a respeito dos outros clubes. Que ele não tem nada a ver. Só para criar uma falsa amizade com o Renato Gaúcho, uma falsa defesa, para falar que é amigo dele. Provavelmente. Porque ele já demonstrou em outros momentos querer defender o Renato Gaúcho também. Outra desonestidade intelectual que ele fez foi quando ele usou o Vitor Roque, isso já na coletiva contra o Fluminense. Ele usou o Vitor Roque para dar um exemplo, aspas para ele, né? Ele foi perguntado e aí ele falou assim, sobre o Vitor Roque, e aí ele falou: se você está mal, você deve assumir e trabalhar. Ele falou isso. Tá errado? Obviamente que não. Você tem que assumir que tá mal, que está errando, e vai tentar melhorar, e vai melhorar. Vai trabalhar para melhorar. Porém, quando ele fala, aí entra entra o que ele foi controverso. Quando ele fala que o brasileiro, de modo geral, e aí, claro, ele está falando para a torcida do Palmeiras. Ele usou o exemplo da torcida do Fluminense, mas ele está falando para a torcida do Palmeiras. Quando ele fala que o brasileiro só enxerga o resultado, e o brasileiro só enxerga o resultado, não enxerga nada o que está sendo jogado dentro de campo. E aí depois ele vai falar que nós, brasileiros, temos memória curta. É uma coisa tão absurda, que chega a ser cômica. Porque coletiva após coletiva, ele repete são os mesmos dilemas, são as mesmas coisas que ele fala. Troca as palavras, troca os personagens, mas é a mesma coisa. Ele sempre é controverso. Só que para ele se alimenta disso. Esse que é o problema. Ele se alimenta dessa controversidade, talvez, eu sei se existe essa palavra. Ele coloca todas as críticas no mesmo balaio, todas de pessoas que não entendem de futebol, que são pessoas que de fato só enxergam o resultado, e também coloca no mesmo balaio as críticas verdadeiras, que é o que eu estou fazendo aqui, o Fernando do Insta Verde faz, outros canais fazem também, outras pessoas,
que são críticas de campo. Por que o Palmeiras não troca passe? Por que o Palmeiras não se movimenta? Por que o time não consegue criar jogadas de gol? Por que o Vitor Roque não perde gol? São essas críticas que ele coloca no mesmo balaio com o resultado. E aí, para ele, é muito cômodo falar que os torcedores criticam, só olham o resultado. Só que depois, na mesma coletiva, ele fala que nós temos memória curta, que nós não respeitamos quem já venceu. Ou seja, eu não posso falar de um cara que já venceu muito no clube se o cara tá apresentando um futebol ridículo, tá fazendo o time para apresentar um futebol ridículo. Só porque ele ganhou, eu não posso falar nada. Mas ele quer que as pessoas aceitem o futebol pobre que o Palmeiras apresenta. Ele quer que as pessoas aceitem isso, como se fosse um puta de um futebol. Porque ele fala, já falou, né? Treinadores das outras equipes sempre elogiam o trabalho do Palmeiras, o futebol do Palmeiras, falam que nós jogamos um futebol diferente, apresentamos coisas diferentes. Balela. Ele fala da boca pra fora, ele inventa coisas. O Palmeiras é um time difícil de se enfrentar justamente por causa do trabalho longevo, mas um trabalho longevo, não tô falando do Abel, tô falando desde o Paulo Nobre. É um time muito constante e equilibrado, já desde 2015. Ele chegou em 2020, final de 2020. O Palmeiras desde 2015 briga por título. Ganharia as Libertadores mais cedo ou mais tarde, isso é óbvio. Como o Flamengo também, mais cedo ou mais tarde ganharia. Então, ele arrota virtudes, como sempre, de peito estufado, e tem gente que lambe, tem gente que aceita. Eu não aceito. Justamente porque ele trata com mentira. São mentiras as coisas que ele fala a respeito do futebol. E quando ele faz, ele é controverso dessa maneira, misturando, colocando tudo no mesmo balaio, as críticas justas e as críticas desonestas, ele está jogando para a plateia, para ser debatido coisas vãs, que não vai levar a nada, que não vai levar de fato uma crítica justa. Porque ele mistura tudo e fala que é tudo a mesma coisa, sendo que na verdade não é. Isso é óbvio. Quando eu falo de campo aqui, que nem eu tô criticando de campo aqui, não tem comparação. Eu não tô falando de resultado, independente da Palmeiras ter ganhado ou ter perdido. Tanto é que o Palmeiras ganhou e eu tô falando aqui, que não apresentou futebol nenhum. Como quando perdeu, pode ter apresentado um bom futebol. Mas isso há anos atrás, né? Porque hoje em dia tá muito difícil. Então, isso é o que me deixa mais bravo. É isso que me deixa mais puto. Justamente por causa da mentira, cara. Porque é tão fácil. Ele simplesmente fala, de fato, eu não estou conseguindo fazer meu trabalho com excelência. O Palmeiras não está apresentando um futebol que deveria estar apresentando. E eu vou trabalhar para melhorar. Hoje não foi um bom jogo. Ou, beleza, hoje ganhamos, mas não foi um bom jogo. Assuma. Ele não assume. Só que quando ele fala do Vitor Roque, ele fala que o Vitor Roque tem que assumir que está mal, que o Vitor Roque tem que assumir que está mal e tem que trabalhar. Mas ele não assume. Ele não assume que está mal e que tem que trabalhar. Porque é muito fácil colocar nos outros. Mas quando apontam um dedo para ele, ele simplesmente nega. Simplesmente, como eu falei, junta todo mundo, fala que é tudo a mesma crítica e apaga as críticas honestas, as críticas justas de campo. Talvez porque ele nem entenda de futebol também, como a gente imaginou que ele entendesse. Pode até ser esse um dos motivos. Mas que ele faz isso de uma maneira desonesta, ele faz. Isso eu tenho a mais absoluta certeza, porque são as próprias palavras dele que colocam ele contra a parede. Eu consigo enxergar. Tem pessoas que fazem vídeos pro YouTube que conseguem enxergar. Mas infelizmente, talvez 70%, 80% das pessoas, dos torcedores do Palmeiras não conseguem. E isso pra mim é uma coisa que me deixa enraivado, me deixa triste, me deixa puto da vida. Ver pessoas que ficam apenas elogiando porque ele já ganhou, achando que ele vai ganhar. Ou seja, as pessoas que elogiam o trabalho passado dele porque ganhou, simplesmente excluem o fato de que na época ele fazia o Palmeiras apresentar um bom futebol, um futebol equilibrado, e hoje não apresenta. Ou seja, não é porque ganhou antes que vai ganhar agora, porque era um futebol diferente apresentado. Mas eu vou continuar aqui falando, criticando e elogiando quando for necessário,
e essas pessoas vão continuar fazendo as mesmas críticas desonestas ou burras a respeito do futebol quando ganhar e quando perder. Vamos para o segundo bloco agora. Vamos estar falando agora individualmente dos jogadores do Palmeiras. Começar aqui pelo Everton, né? O Everton que quase foi tema aqui do primeiro bloco. Me segurei para não falar dele, porque a ideia é no segundo bloco trazer as questões individuais. Até para não ficar também 100% em cima da comissão técnica. O Everton, como eu falei, antecipei no primeiro bloco. Pra mim, ele falhou nos 2 gols do Atlético Mineiro. Ah, mas foi difícil, foi uma bola no ângulo, foi outra que foi muito forte. De fato, não era fácil. Mas o primeiro ponto que eu trago aqui é que o Everton é um goleiro do Palmeiras. E inclusive já foi da seleção brasileira. Ele tem que pegar assim bolas difíceis. Não é só bola fácil. Ele não tem que ser um goleiro regular que não falha igual o Fábio falhou, por exemplo, contra o Palmeiras, que não franga. O Everton raramente franga, raramente falha esse tipo de falha. Porém, o goleiro do Palmeiras, pro salário que ele ganha, pra história que ele tem, inclusive, ele não tem 44 anos como o Fábio. Talvez o Everton tenha aí 37, 38 anos. Não dá pra colocar a culpa na idade. Ou seja, para o goleiro do Palmeiras, com essas características, virtudes e história, tem que pegar a bola difícil. Não vai ser todas, isso é meio óbvio. Nem o Neuer pega todas. Porém, ele tem que ser cobrado para pegar bolas difíceis. Da mesma maneira que é cobrado para para pegar pênalti, coisa que ele não pega, ele tem que ser cobrado para pegar essas bolas difíceis. Eu vou tentar fazer uma explicação técnica aqui. Eu não sou goleiro. Fui goleiro com até 12 anos. Depois desisti. Assim, ele tecnicamente, no gol, que o primeiro gol do Atlético, que o Hulk coloca a bola no ângulo, teve a questão da barreira, que o próprio Hulk fala que a barreira estava longe da cobrança e ele iria fazer o gol. Falou de uma maneira até irônica. Foi lá e fez. Ele foi lá e fez. Então, assim, talvez tenha faltado malícia para os próprios jogadores da barreira, para o Everton ter falado para os caras darem um passo mais para frente. Mas a questão principal é que o Everton se posicionou quase no meio do gol. Praticamente no meio do gol. A bola não foi forte. Não foi forte. Ela não veio saindo dele, ela veio de encontro a ele, que é a batida aberta. Todos esses pontos que eu estou trazendo aqui da batida facilita para o goleiro. Tem um ponto que dificulta, que a bola de fato foi muito no ângulo, que é o ponto mais difícil para o goleiro pegar. Mas veja a imagem de trás, que pega ele de trás, também como a de frente. Mas principalmente a que pega ele de trás. O Everton estava na bola. Ele estava na bola. Mesmo saindo atrasado, saindo muito lento para a bola, ele estava ainda na bola. Mas entra o outro problema do Everton, que é o braço de jacaré. Infelizmente, ele tem um braço de jacaré. Ele se mata para pular, para chegar e não chega, mesmo estando já na bola. Talvez dê para reparar, quem é um pouco mais analítico conseguiu reparar isso. O braço dele quase que vai para trás para tentar buscar a bola, porque ele estava na bola. Ele até meio que passou da bola um pouco, coisa mínima, que só quem é muito louco com análise que conseguiria reparar isso. Mas ele chega na bola, então não dá pra falar que foi uma bola indefensável, justamente pelo fato de que ele estava no meio do gol. Se o Hulk bate no canto dele, provavelmente faria o gol também, porque ele adivinhou o canto. Como
Da mesma maneira que ele faz nos pênaltis, ele adivinha, ou na verdade tenta adivinhar. Ele não espera, justamente por essa saída lenta que ele tem e o braço de jacaré, que quando ele chega na bola não consegue pegar. Então, nas duas imagens, mas principalmente a de trás, consegue ver nitidamente que ele não consegue chegar. Ou seja, era uma bola difícil, com certeza, foi no ângulo. Mas ele é goleiro do Palmeiras, eu preciso repetir isso, ele é goleiro do Palmeiras, ele precisa, tem essa obrigação de buscar essas bolas difíceis, não só bola fácil. O goleiro do Palmeiras não vive só de bola fácil, isso é meio óbvio. Goleiro de time grande nenhum, na verdade. Mas o Palmeiras nessa fase e com a história que ele tem, fica mais claro ainda essas falhas dele. Já no segundo gol, pra mim, não vou falar que ele deveria ter pegado, porque, como eu vou repetir, não é todas as bolas difíceis que o goleiro tem que pegar. Mas ele precisa pegar também as bolas difíceis. Porque isso é o que faz um goleiro de um time grande. Certo? O goleiro de um time grande é justamente tá lá para não tomar frango e pegar as bolas difíceis. Então, vamos lá. Quando o Hulk prepara a batida, ele... Assim, você conhece o Hulk. Todos conhecemos. Tem um chute muito forte e também um chute colocado. Naquela distância, tendo em vista que o Hulk tem precisão, tanto para um chute forte quanto para um chute colocado. Naquela distância, eu, assistindo o jogo, reparei. Você prefere receber uma pancada ou um chute colocado? Pensa aí. O que é melhor? O que é melhor para você? Receber uma pancada ou um chute colocado? Eu acho que é meio óbvio que um chute colocado. Não estou nem falando pela precisão, se o cara vai ter mais chance de acertar ou não. Estou falando o que você prefere como goleiro. Eu preferiria um chute colocado. O que o Everton faz na barreira? Ele dá o espaço da barreira para o Hulk encher a pancada mesmo. Encher a pancada, porque ele dá a barreira para o outro lado, onde o Hulk não faria um chute colocado, porque seria uma bola, por mais que saindo do Everton, seria uma bola mais difícil. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar da maneira correta, mas a bola estava do meio, um pouco na meia-lua, mas do meio para a esquerda, não estava exatamente no meio. Ele poderia, para mim o correto era jogar a barreira para onde, na direção onde o Hulk chutou a bola, e ali, se o Hulk fosse encher a pancada, ele teria que encher a pancada numa batida cruzada, o que é muito mais difícil, que aí é onde entra a questão da precisão do chute. É muito mais difícil você chutar cruzado uma pancada. Cruzado é mais fácil você colocar a bola. Só que entre você fazer um chute colocado ou uma pancada próximo do goleiro, muito próximo do goleiro, é muito mais fácil a pancada reta, que é onde ele conseguiria ter uma precisão até maior. Porque um chute colocado naquela distância, você pode muito bem acertar, chutar lá em cima da barreira, como chutar para cima do gol. É muito difícil você acertar. Então o Everton preferiu receber uma pancada. Ali estava óbvio que o Hulk daria a pancada, até porque ele tomou uma distância muito grande. Já tinha acho que o Rafael Veiga estava estirado atrás da barreira para não correr o risco do chute rasteiro. Ele vai dar a pancada. Ele se posiciona praticamente atrás da barreira, porque a barreira se posicionou ali com, 6, 7 jogadores e ficou o espaço. É um espaço que o Hulk queria. É um espaço que qualquer jogador queria. Então, quando ele enche a pancada, o Everton ainda dá a sorte também de desviar. Só que quando ela desvia, entra uma questão que é, para mim, o problema maior. O Everton não demonstra reação alguma, da mesma maneira que foi contra o Chelsea. Não demonstra reação nenhuma. Ele fica parado. Ele nem sequer faz menção em olhar e levantar o braço. Ou seja, ele estava esperando, contando com a sorte, esperando que o Hulk errasse o chute.
Porque, digamos que a bola não tivesse desviado. Talvez tenha sido no Alan. Não sei, acho que foi no Alan. Faça a trajetória da bola. Trace a linha que a bola chegaria no gol. Ela iria no gol, isso é óbvio, e não iria em cima do Everton. Pela reação que o Everton teve, você acha que o Everton pegaria a bola mesmo sem o desvio? Obviamente que ele não pegaria. Obviamente que ele não pegaria. Ou seja, a minha crítica no Everton está justamente aí. Ele não fez questão de levantar o braço, de fazer uma menção, de tentar defender. Independente se ele defenderia, porque seria uma bola muito difícil, mesmo que não desviasse. Mas a questão não é defender ou não, a questão é demonstrar reação. Reação. Ele não demonstrou reação contra o Chelsea, naquela falha bizonha. E agora também contra o Atlético Mineiro ele não demonstrou reação alguma no segundo gol. Ah, mas ele pegou o terceiro, que seria o de empate. Volto a repetir. É obrigação do goleiro do Palmeiras pegar bolas difíceis. E, cá entre nós, naquela distância, por mais que o chute tenha sido mais forte, de fato também tenha sido o ângulo, se o Everton não pega também, pelo amor de Deus. Qualquer goleiro tem que pegar aquela bola. Tá muito longe. E foi um chute colocado. Forte, mas colocado. Não foi a pancada que foi o segundo gol. Então também não há que se elogiar nada. Ele fez o mínimo, que era a obrigação dele. Só que era para ele ter feito pelo menos, mais ou menos, que era ter pegado, tem o mínimo, o médio e o máximo, né? O máximo seria ter pegado as 3. Ele fez o mínimo, que era pegar aquela. Ele deveria ter pego a do primeiro gol também. Então assim, e demonstrado reação no segundo. Essa é a minha crítica ao Everton. Essa sim é a minha crítica ao Everton. Ele não fez, não está fazendo menção em reagir a esse tipo de bola. Outro ponto sobre o Everton é o pênalti. Que aí volto a usar como referência a reação. Pênalti é reação para o goleiro. Pênalti é uma reação. O cara tem que reagir rápido. Porque se ele escolheu o canto, ele tem muito menos chance de defender. Certo? Partindo desse ponto, ele tem que esperar para poder reagir o mais rápido possível e poder pegar o pênalti. Ou seja, o Everton escolhe canto. Há anos ele escolhe canto. Tem vezes que ele pega. Esse ano, inclusive, ele pegou contra o Fortaleza. Ajudou muito o Palmeiras. Mas ele escolheu o canto. Ele não esperou. Ele deu sorte. O cara bateu mal. E bateu no canto que ele escolheu. Ou seja, era um daqueles jogos que era para o Palmeiras vencer mesmo. Então, assim, como eu falei, goleiro do Palmeiras tem que pegar a bola difícil. Pênalti é uma bola difícil. E ele não pega. Ele não está conseguindo pegar. Não, ele não está tentando pegar. E como que isso não é cobrado no Palmeiras? O Rogério, que é o preparador de goleiros, não cobra? Não treina? O Palmeiras já não treina pênaltis mesmo. Porque a gente vê que quando vai bater pênalti agora é um Deus nos acuda. A gente tem que ficar rezando para o cara acertar o chute. Ou seja, não treina pênalti nem os cobradores. Acho que juntamente a isso o goleiro também não treina. Porque se os batedores vão treinar batendo no gol, acredito que com o goleiro. E o goleiro também tem que estar lá. Ou seja, não está fazendo uma coisa juntamente a isso, não faz nem a outra, que é treinar o goleiro. Portanto, é uma série de coisas erradas dentro do Palmeiras que diz respeito ao campo, que por causa dos adversários o Palmeiras consegue chegar, consegue disputar. Agora, chegar para ser campeão é outra questão. Você tem que fazer um trabalho de campo muito bom, coisa que o Palmeiras não faz há alguns anos. E é por isso que não ganha. Ganhou em 23, como eu falei no primeiro podcast. Ganhou em 23 porque o Botafogo entregou. Depois só ganhou o Campeonato Paulista contra o Santos em 2024. Sem jogar, sem jogar bem. Ainda com o Hendrick, o Estevão subindo, não jogou bem. Então, tem que ser criticado a questão do campo. Tem que ser criticado sim a questão do campo. E para falar rápido a respeito de um outro goleiro, que é o Everson. Não quero ele no Palmeiras. É um goleiro para mim simples, um goleiro comum. Porém, é um exemplo de um jogador que gera jogo pro clube, pro time. Ele sempre está buscando fazer uma saída de jogo, independente se é rápida ou não, jogando a bola no pé do adversário. No pé do adversário, não. Jogando a bola no pé do seu companheiro,
e orientando a defesa, orientando a saída de jogo. E pegador de pênalti também. Agora, contra o Bucaramanga, que o Atlético quase foi, ele fez a proeza de quase ser eliminado em casa, ele pegou pênalti, fez um gol de pênalti, inclusive, que classificou o clube. Então, assim, é um exemplo de jogador que não é um puta de um goleiro e consegue fazer o trabalho dele, talvez até com excelência. Com excelência. Para a qualidade que ele tem e pelo aparecimento tardio no futebol, ele faz o trabalho dele com excelência. Com excelência. E ele consegue fazer isso e ajudar muito o Atlético. Talvez se não fosse ele, o Atlético, esses anos todos aí, nem classificado para as competições teria conseguido. Porque ele já salvou muito o Atlético, principalmente nessas cobranças de pênalti. Então vamos falar agora sobre o Facundo Torres. O Facundo Torres é um dilema. É um jogador que tem algumas características engraçadas. Ele é um ponta que não sabe driblar. Ah, ele não é ponta. Eu também acho que ele não é ponta, mas ele joga na ponta. Jogando pelo lado, invariavelmente você vai ter que fazer uma jogada individual ou outra. Então, ele precisa ter essa característica um pouco mais aflorada. Não que ele vai ser um driblador nato. Isso não tem. Isso é inerente ao ser humano. Cada um tem a sua característica jogando futebol. Mas tem posições que você escolhe para jogar que te exige fazer coisas diferentes. E ele não faz. Mas, para você conseguir extrair o máximo do Facundo Torres, na minha opinião, você precisa de um time próximo para ele criar as jogadas. Da mesma maneira, a minha opinião a respeito do Felipe Anderson é a mesma. Com a diferença que o Felipe Anderson tem mais saída individual de drible do que o Facundo Torres. Bem mais, inclusive. Só que o Facundo Torres não é um péssimo jogador. Ele é rápido, ele tem vigor físico e tem uma característica de clarear a jogada, mas a partir de passes rápidos, troca de passes. Volto a trazer o ponto da movimentação do Palmeiras que não existe, que isso resulta em 0 troca de passes, isso resulta numa falta de criatividade, resulta em tudo que é negativo ofensivamente. E aí, pega um jogador como o Facundo Torres, que individualmente não consegue fazer a diferença por ele mesmo, como foi o Estevão, o Hendrick, aí dificulta para ele e para o time, consequentemente. Porque o time acaba ficando dependente de jogadas individuais sem ter esses jogadores em campo. E aí faz parecer que o Facundo é muito pior do que ele é. Quando coloca o Facundo na esquerda, por exemplo, que ele só pega a bola, joga para a esquerda e toca para trás. Pega a bola, joga para a esquerda e toca para trás. É o mesmo jogo pela esquerda. Pela direita, ele ainda tenta finalizar uma bola, tenta buscar um passe para fazer um 2, uma jogada, como ele tentou 2 vezes com o Vitor Roque nessas duas partidas. Então é um jogador que tem que ser utilizado muito bem dentro da característica dele. Saiu da característica dele, é um jogador ridículo. Saiu da posição dele, da direita para a esquerda, é um jogador ridículo. Mas o quanto disso não tem, o quanto de culpa não tem a comissão técnica também, que não explora a melhor característica do jogador? Essa é a pergunta que fica. Agora eu vou estar falando sobre o Sosa, que foi a nova contratação do Palmeiras. O Sosa aparentemente é um bom jogador. Ele apresentou boas características, como características de ponta invertido. Um jogador que carrega bem a bola, não tem medo de ficar com a bola, ele não se afoba quando tem a bola no pé, não fica aquele jogador querendo soltar a bola logo, ele vai pra cima. Aparentemente não é aquele driblador, mas ele é um cara que com a bola no pé ele busca jogadas individuais, tabeladas. Deu aquele passe de trivela pro Vitor Roque na partida contra o Atlético Mineiro, que deixou o Vitor Roque na cara do gol e resultou no gol do Palmeiras. Então, aparentemente é uma boa contratação pro Palmeiras. Agora veio a notícia que o Felipe Anderson se machucou, né? Vai ficar algum tempo fora.
Mas... E aí, provavelmente o Sousa será o titular. Mas... Quando o Paulinho voltar e tiver todo o elenco à disposição, que é só ano que vem, no caso, né? O Felipe Anderson provavelmente ficará na direita, ficará Sousa e Paulinho pela esquerda, pela ideia do Abel. Que, na minha opinião, o Palmeiras tem que jogar com 2 atacantes e o Paulinho é o segundo atacante. Mas não é assunto para ser tratado agora. Mas aparentemente o Sousa é um bom jogador, apresentou essas boas características e eu espero que seja um bom jogador mesmo, que dê frutos pro Palmeiras, porque pelo valor que ele foi, tem que ser um bom jogador. Tem sim que jogar muita bola. Que é um jogador de 12 ou 14 milhões de euros, não é um jogador que, por mais que se normalizou isso no Palmeiras, no futebol brasileiro, não é um valor baixo. Não é um valor baixo. É um valor onde o jogador já tem que ser cobrado para apresentar um bom futebol. Da mesma maneira que se cobra o Vitor Roque, Facundo Torres, entre outros, ele também será cobrado. Vitor Roque, vamos falar sobre o Vitor Roque agora. O Vitor Roque, nessas 2 partidas, fez 2 gols, fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, uma boa partida de aparecer muito pro jogo, mas de erros, foram vários erros, muito, ou talvez todos esses erros por causa da falta de confiança dele, que é natural. A confiança não se perde do dia para a noite. Não é por causa de 1 gol ou 2 que ele já vai virar o Cristiano Ronaldo, mas em relação à confiança, claro. Mas aos poucos vai se perdendo, fazendo gol, fazendo bons jogos. Que o Palmeiras tenha que fazer bons jogos para ele apresentar um bom futebol, eu já falei. Agora, a maneira que o Palmeiras tem que fazer bons jogos para o Vitor Roque aparecer é um ponto que eu quero trazer agora. Que o Vitor Roque, da mesma maneira que eu falei do Facundo Torres, falei do Felipe Anderson, é um jogador que precisa do time próximo dele, mas que explore a característica principal dele, que é a exploração do espaço. Como era o Rony no Palmeiras, é um jogador que sabe atacar muito bem o espaço. Então, pro Vitor Roque, eu vejo assim, pro Vitor Roque se apresentar como um jogador diferente pro Palmeiras, ele precisa do time apertando saída de bola, um time pressionando, de um time forte, como eu falei no início, no primeiro bloco, um time que marque ali na intermediária pro meio, muito forte, para ele conseguir um contra-ataque. Ele não é um cara pro Palmeiras, assim, um cara que, digamos assim, fazer uma comparação com o Pedro, que precisa da bola no pé, que vai fazer aqueles toques mais lentos, vai fazer um pivô. Ele até faz, só que a característica principal dele é a exploração de espaço. Ataca o espaço, finaliza a jogada, faz uma jogada rápida com um meia, com um outro atacante, com um ponta, com um lateral, para receber na frente. Esse é o estilo de jogo dele. Só que hoje em dia o Palmeiras não está fazendo e acaba dificultando. É uma injustiça muito grande ver torcedor que criticou o Vitor Roque todo esse tempo, apagando toda a esperança que tinha nele e todo o futebol que ele já apresentou na carreira, principalmente, claro, no Atlético Paranaense. São pessoas que não enxergam o futebol e colocam críticas infundadas em cima do cara. Não faz gol, é ruim. Igual, nossa, um exemplo mais claro. Você quer um exemplo mais claro do que o Yuri Alberto do Corinthians, que era piada entre os próprios torcedores. Ele era piada, foi chamado de burro pelo Mano Menezes, que era o próprio treinador, porque de fato o que ele estava fazendo ali era burrice. Só que claramente era uma fase ruim. Só que os torcedores não conseguem enxergar isso. Pouquíssimas pessoas enxergam que era fase ruim. De fato, ele estava fazendo jogadas atrapalhadas que eram até engraçadas de você ver. Só que pelo futebol que ele já havia apresentado na carreira e pela fase que o Corinthians apresentava, cara, pra mim sempre foi muito óbvio que a fase que ele estava, que estava prejudicando a falta de confiança e a falta de qualidade no time do Corinthians, fazia com que ele apresentasse aquele futebol ridículo. Aí quando começou a fazer gol, o time do Corinthians se ajeitou um pouquinho na época com o Vitor Pereira, ele começou a fazer os gols, apresentar um futebol melhor, virou artilheiro do Brasil, virou o melhor centroavante, tem que ir pra seleção. Mas cadê aquele bagre de um ano atrás, na época? Um ano atrás que
tropeçava na bola, dava carrinho que nem maluco toda hora. Era ruim. Cadê aquele cara? Ou seja, essas mesmas pessoas que falam do Vitor Roque hoje são as pessoas que falavam do Yuri Alberto. Só enxergam a fase do cara. Só enxergam. O cara tá na fase ruim, eles não conseguem enxergar. Não, esse cara tem potencial. Esse cara pode. Jogando de uma maneira diferente, o time jogando de uma maneira diferente, esse cara pode apresentar um futebol melhor. Independente se é craque, se não é. O craque, na verdade, não tem fase ruim. O craque pode um jogo ou outro jogar mal, mas ele não fica em fase ruim. Craque que eu tô falando é Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Esses caras não tem fase ruim. Esses caras, todo jogo faz gol, se deixar. Esses caras, todo jogo participa muito do jogo. Vai ter jogo que vai jogar melhor do que outros. Mas, de modo geral, não tem fase ruim. No futebol brasileiro, você não tem craque. Há anos. O Neymar hoje é o único e tá nessa fase de... Tá num time muito ruim, que é o Santos, e também tá nessa fase das lesões. Mas voltando ao Vitor Roque. Você quer utilizar o Vitor Roque de uma maneira justa, honesta, até com ele e com o próprio elenco. Faça o time jogar pra ele da maneira que ele prefere, da maneira que ele consegue. Não é preferência de gosto, mas preferência de característica. Explore a melhor característica dele da maneira correta. Aí você verá um Vitor Roque fazedor de gols, um Vitor Roque participativo ainda mais do que ele já é, porque sem a bola ele já é muito participativo, mas ofensivamente, como o Palmeiras não tem essa movimentação, não tem essa troca de passe, ele participa muito pouco. Agora na partida contra o Atlético Mineiro ele já conseguiu participar mais, teve mais a bola no pé, se movimentou, caiu para os lados e recebeu a bola. Os jogadores do Palmeiras se apresentaram um pouco mais, não da maneira ideal, muito longe disso, mas se apresentou um pouco mais, e você vê que só dessa atitude ele já conseguiu apresentar um futebol muito melhor. Então tem tudo para crescer, se o Abel quiser, se o Abel ouvir as críticas e tentar de fato melhorar, não ser ignorante, não ser essa pessoa que é controversa, e tentar trabalhar e tentar fazer esse time jogar futebol, o Vitor Roque tem tudo para ser um dos artilheiros do futebol brasileiro ainda nessa temporada. Tem tudo para ser, porque pelo elenco que o Palmeiras montou e pelos jogos que o Palmeiras tem, a diferença técnica do Palmeiras para os outros adversários é abissal. Do Palmeiras e do Flamengo para os outros, até para o Cruzeiro, é muito grande. A diferença técnica e a diferença de trabalho, de anos, de longevidade, era para esses dois times estarem muito acima. O Flamengo ainda consegue ficar acima, mas o Palmeiras nessa temporada, por causa do Abel e da sua comissão técnica, não consegue. Mas tem a faca e o queijo na mão para conseguir, porque é só fazer o simples. É só fazer o simples, não precisa implementar nada revolucionário. Fazendo o simples, o Palmeiras já consegue brigar por todos os títulos como favorito e com muita expectativa e muita esperança, coisa que hoje eu mesmo particularmente não tenho. Pouquíssima expectativa no Palmeiras ser campeão essa temporada. E a esperança vai se diminuindo jogo após jogo, porque eu sei, já foi provado por A mais B, que com um time bom, você até pode ser campeão. Você até pode ser campeão jogando mal. Mas é muito difícil. Você tem que estar jogando bem. Tem que estar jogando bem. E o jogando bem, como eu já falei aqui até nesse podcast, é independente do esquema tático. E sim, é as maneiras que você faz, você utiliza esse esquema para poder fazer esse bom futebol, praticar esse bom futebol. Terceiro bloco se iniciando agora. Vamos estar falando sobre alguns times do futebol brasileiro, como por exemplo o Mirassol. O Mirassol, que é a sensação aí do Campeonato Brasileiro, está em 7º lugar, se eu não estou errado. Está em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. E é um time que, claro, para o palmeirense se tornou destaque agora que empatou com o Palmeiras. Mas jogo após jogo é um time que vem demonstrando muita consistência, vem jogando dentro e fora de casa de uma maneira muito até curiosa, tendo visto o tamanho do Mirassol,
É a primeira temporada do Mirassol na Série A. É um time que consegue jogar dentro e fora de casa muito bem, com a bola no pé e sem a bola. Pode ser devido à experiência do clube, ou melhor dizendo, a experiência dos jogadores, porque é um time experiente, é um time muito experiente e tecnicamente é um time qualificado, ou seja, é um time que consegue trocar passes, é um time que consegue chegar ao ataque de uma maneira que não seja afobada, que não seja maluca. É um time que sabe fazer jogar com a bola no pé. Portanto, se torna, como o futebol brasileiro é tão desorganizado, tão bagunçado, cada temporada são 5, 6, 7 clubes diferentes da última que chegam bem para brigar por título, brigar por Libertadores. O Mirassol é um desses que chega nessa temporada, acaba que vai conquistando seus pontos, vai jogando bem, acaba virando a sensação do campeonato. Se conseguir agora nesse segundo terço do campeonato se manter, vai brigar por Libertadores. E aí, sem a pressão, com jogadores experientes, com um treinador que aparentemente é muito bom, é um treinador que joga um futebol equilibrado, muito bom, talvez chegue. Fez 3-0 no Santos de maneira categórica, empatou com o Palmeiras jogando melhor, por mais que não finalizou no gol, não sei o que, mas jogou melhor que o Palmeiras, apresentou mais valências táticas do que o Palmeiras. Eu estou falando que o treinador do Mirassol é melhor que o Abel, até porque ele tem que se provar, mas hoje ele está fazendo um trabalho melhor do que o Abel, não há discussão a respeito disso. Então o Mirassol é uma boa novidade para o futebol brasileiro. Tomara que se mantenha e fique aí, só perca para o Palmeiras. Isso é meio óbvio, né? Agora vamos estar falando sobre o Fluminense. Coitado do Renato Gaúcho. Só teve pouco menos de um mês de paz. Já voltou ao Brasil com torcida vaiando, com 3 derrotas seguidas e um futebol que foi muito ingrato com o Fluminense, né? Na Copa do Mundo foi a sensação, como eu estava falando do Mirassol agora no Campeonato Brasileiro, na Copa do Mundo o Fluminense foi essa sensação. Foi um time que jogou muito bem, jogou futebol muito, muito bem, conseguiu apresentar um futebol equilibrado, que é o necessário para você ser campeão, para você brigar. É um futebol equilibrado. E tendo em vista a qualidade do elenco do Fluminense, fez muito mais do que deveria, do que até a gente poderia imaginar antes do campeonato. Mas eu quero trazer alguns pontos aqui que são... É batata no futebol. É batata. Campeonato de tiro curto, é muito fácil você motivar os jogadores. É muito fácil. E o fácil que eu quero dizer é pela quantidade de vezes que a gente já viu em campeonato de tiro curto, times que não são os melhores, que estão longe de ser os melhores, conseguirem ganhar, conseguirem chegar, como foi o Fluminense. Ou de modo geral, comparando com os times europeus, como foi os times brasileiros, que tiveram uma boa competição. Agora, você manter os jogadores motivados pelo ano inteiro, tendo em vista que, obviamente, os jogadores sabem que eles não têm o melhor elenco, que eles têm pouquíssimas chances de ser campeão, por questões de lesão, por questões de qualidade do próprio elenco, é muito difícil. É muito difícil você colocar isso na cabeça desses caras. E aí, você volta de lá, um peito estufado, semifinalista da Copa do Mundo, poderia até ter sido campeão, quem sabe? E aí você perde o seu craque, o craque do time que foi o destaque, inclusive, da Copa do Mundo, foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, ficou na eleição dos 11 melhores, é um baque muito grande. Pro treinador, que tem que arrumar um jogador que não vai arrumar um jogador com características parecidas com o Arias, do dia pra noite, mas pro elenco, da maneira mental, é muito, muito ruim. Porque é um jogador que podemos fazer uma comparação com o Valdívia na época do Palmeiras. Quando o Palmeiras perdeu o Valdívia,
era uma dor muito grande pros jogadores, porque o Valdívia era um jogador que conseguia fazer o diferente. Você dava a bola para ele, ele fazia algo que clareava o jogo, que saía algo diferente. Sem o Valdívia não tinha esse jogo. Era um jogo monótono, que era sempre a mesma coisa, e como os jogadores na época eram ruins, não conseguia sair quase nada. Nesse caso, o Fluminense não é ruim, mas o Arias era o craque do time, era o cara que no jogo difícil iria resolver, poderia resolver. Então, fica mentalmente para os jogadores do Fluminense que ficaram, é uma situação complicada. Para o Renato nem se fala, porque tem que arrumar uma maneira talvez até diferente de jogar, porque o Soteldo não vai ser esse cara, o Keno muito menos. Ganso então nem se fala. Então ele tem que arrumar maneiras diferentes de jogar, e aí gera mais dificuldade, mais trabalho, campeonato em andamento. Porém, o Renato é um cara que dá muita desculpa. E isso sempre foi assim. Quando tá no momento ruim, as desculpas dele. Talvez até por isso o Abel se identifica com o Renato. Tem até aprendido isso com ele. Que nem ele falou que os times que jogaram a Copa do Mundo estão num tiroteio. Eles estão num tiroteio. Então, assim, é verdade, mas não é pra tanto. É verdade, mas não é pra tanto. No caso do Fluminense, o Fluminense pegou jogos difíceis, que era provável que perdesse. Mas a torcida, quando vaia, quando critica, talvez pela maneira que o Fluminense jogou. Contra o Palmeiras, o Fluminense não jogou um futebol bom. Contra o Flamengo também não fez um bom futebol. Na volta, contra o Cruzeiro, perdeu em casa, com o Maracanã lotado. Era o jogo, inclusive, para dar aquela carteirada de falar: eu sou semifinalista da Copa do Mundo, eu vou jogar de igual para igual e vou ganhar. Mas perdeu. Embora tenha criado chance e tal, mas aí é onde falta aquela questão da qualidade individual. O Cruzeiro tem uma qualidade que talvez, não sei se é melhor ou maior ou não que os jogadores do Fluminense, mas está numa fase melhor. Então, jogador bom na fase boa, dá tudo certo. Chega uma vez e faz um gol. Na fase ruim já não é assim. Então o Fluminense criou e não fez o gol. Aí depois perdeu o Flamengo e agora perdeu pro Palmeiras. O time saiu vaiado e aconteceu tudo isso que eu falei. Mas eu não consigo tirar isso como questão, que é o Renato dá muita desculpa. Isso desde a época do Grêmio, foi pro Flamengo, foi a mesma coisa, voltou pro Grêmio, dá muita desculpa. Sempre quando o resultado não vem, dá muita desculpa. Muita desculpa. Então, assim, não deixa de ser verdade. Mas ele muito ressalta isso, mas pouco fala do trabalho que poderia estar sendo melhor apresentado. Mas treinadores de futebol, de modo geral, são assim, brasileiros ainda mais. E, infelizmente, eles têm um pouco de razão devido ao calendário, gramado e outras coisas mais. Agora vamos falar sobre a Copa do Brasil. Esse meio de semana agora terá a Copa do Brasil. E tem Corinthians e Palmeiras, que é o jogo, né, da Copa do Brasil, dessas oitavas de final. Tem Flamengo e Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense, entre outros jogos. Mas os principais são esses, na minha opinião. Obviamente, Corinthians e Palmeiras é o principal para mim. É um jogo que pro Palmeiras tende a ser perigoso, porque como o Palmeiras não está jogando nada, gera essa expectativa, essa ansiedade, gera essa visão de que pro corintiano que o Corinthians tem chance, porque o Palmeiras não está jogando bem. E pela fase que o Corinthians está, a esperança do Corinthians é eliminar o Palmeiras. Basicamente a esperança é essa. Porque classificar para Libertadores é muito difícil, ganhar um título é muito difícil, mas esse é o jogo para eles. E pro Palmeiras, esse tem que ser o jogo da temporada. Não há jogo maior do que esse na temporada pro Palmeiras, tendo em vista que perdeu o Campeonato Paulista e que não está jogando absolutamente nada.
Esse é o jogo para calar a boca e afundar de vez eles, coisa que não fez ano passado. Então, de maneira alguma tem que passar pela cabeça do Palmeiras não amassar o Corinthians lá e aqui. E fazendo um prognóstico, tendo em vista o futebol apresentado pelo Palmeiras ultimamente e os jogos do Corinthians que eu tenho assistido, o Corinthians está muito bagunçado. Dentro de campo é um time muito bagunçado e talvez não, com certeza devido às questões extra-campo. Pro Palmeiras não é muito difícil. Não é muito difícil. Mas pode se tornar difícil se o time não entrar com essa gana de golear o Corinthians. O Palmeiras tem que buscar golear o Corinthians. E o caminho não é muito difícil ser percorrido, porque o futebol que o Palmeiras tem que apresentar para golear o Corinthians lá em Itaquera, o Palmeiras já apresentou esse futebol esse ano, que foi na partida contra o Porto. A maneira que o Corinthians joga é uma maneira um futebol muito pobre e medroso hoje. Então, eu vejo assim, se o Palmeiras jogar da maneira que jogou contra o Porto, pressionando lá em cima a defesa, sem deixar os caras respirarem, o Porto tem mais qualidade do que o Corinthians. Era uma Copa do Mundo. Ou seja, o Palmeiras perdeu os gols, talvez até por questões de pressão emocional, falta de qualidade também. Mas contra o Corinthians eu tenho certeza que o Palmeiras não perderia. Fazendo aquele volume de jogo, criando aquelas mesmas oportunidades. Porque é um jogo que mentalmente faria com que o corintiano do estádio ficasse com medo e consequentemente tiraria a concentração dos jogadores. Então assim, é um jogo que o Palmeiras não pode pecar da maneira que pecou contra o Corinthians no Brasileirão do ano passado, que perdeu vários gols. Foi o jogo mais fácil que o Palmeiras tinha para ganhar na história do clube, e o Palmeiras conseguiu fazer a proeza de perder, porque jogo grande contra time grande, você não pode perder gol como o Palmeiras perdeu. Então, o que eu tô falando, pressiona, aperta o Corinthians desde a saída de jogo até o final, para golear, não ter a mínima possibilidade dos caras respirarem e tirar já todas as esperanças dos caras pro segundo jogo. Porque fazendo isso, o Palmeiras se põe no seu lugar e coloca o Corinthians no lugar dele. Porque o futebol vive disso. Se o Corinthians estiver mal, muito provavelmente o Palmeiras vai estar bem. Como ao contrário, é a mesma coisa. Se o Palmeiras estiver mal, o Corinthians provavelmente estará bem. Porque a rivalidade, o futebol vive dessa rivalidade. E a situação do Corinthians é vexatória. Se o Palmeiras conseguir fazer isso que eu estou falando, que eu acho que inclusive é uma probabilidade muito grande do Palmeiras golear o Corinthians nos 2 jogos, justamente por causa disso. Eu acho que o Abel, torço por isso, que o Abel não vá vacilar de querer se retrancar contra o Corinthians, mesmo fora de casa. Eu acredito que se espelha na partida que fez contra o Porto, pressiona. Se o Porto ainda contra-atacou o Palmeiras, conseguiu pressionar o Palmeiras, mas o Corinthians não teria essa capacidade de fazer isso. Técnica e de velocidade, o Corinthians é um time com muito baixa intensidade. Se o Palmeiras pressionar da maneira que eu tô falando, vai golear. Vai golear, sem deixar os caras respirarem, pressionando a saída de bola, com a bola no pé, tentando fazer jogadas rápidas e concluir em gol. Com esse elenco do Palmeiras, é inevitável. É 3-4-0. Mas tem que se propor a fazer isso. Porque senão vai dar chance pro Corinthians e dar chance para um adversário, para um rival, que a gente já sabe da história, que sempre quando está em baixa acaba conseguindo se levantar, é muito perigoso. É muito perigoso. Então, pelo amor de Deus, Abel Ferreira, pelo amor de Deus, aperta os caras desde o início até o fim para golear e matar os caras. É simples, só fazer isso. As outras partidas que não são tão menos importantes, mas sim são menos importantes. Flamengo e Atlético Mineiro é uma partida que, quando saiu o sorteio, aparentemente seria uma partida difícil para o Flamengo, por mais que fosse favorito, era uma partida mais complicada. Mas hoje, quando a gente vê o cenário de hoje do Atlético Mineiro devendo salário, jogador pedindo para sair, quase sendo eliminado para o Bucaramanga, e o Flamengo contratando mais jogadores e cara, pro Atlético Mineiro passar ficou muito complicado. Pode acontecer, é um time grande, tem bons jogadores,
mas é Hulk mais 10. É Hulk mais 10 e sem salário os jogadores não fazem aquele esforço a mais, que é o que diferencia nesse tipo de jogo. Então o Flamengo é extremamente favorito. Joga o primeiro jogo em casa, tem que fazer o resultado, mas como mostrou na final da Copa do Brasil do ano passado, pode ganhar dentro e pode ganhar fora da mesma maneira, porque é melhor. E tendo em vista a fase dos dois clubes, essa situação financeira, é muito provável que o Flamengo vá assim passar. A outra partida Internacional e Fluminense que eu listei aqui é uma partida também equilibrada, mas da mesma maneira que eu falei do Atlético Mineiro, o Fluminense, por mais que não esteja devendo salário, é uma situação de fase do clube, uma fase do time que voltou mal da Copa do Mundo. Então fica muito difícil fazer um prognóstico. O Internacional voltou bem, conseguiu vencer as partidas, venceu o Santos na última rodada, vai ter rodada agora nesse final de semana do Campeonato Brasileiro, antes da Copa do Brasil. Mas o Internacional é um time que é muito bom, tecnicamente falando. Tem essas fases de tá muito bem, ganha de todo mundo, daqui a pouco entra na fase ruim, perde todo mundo e entra na zona de rebaixamento. Mas nesse momento tá bem, é o favorito para a partida contra o Fluminense. E entre São Paulo e Atlético Paranaense, eu acho que, tendo em vista os últimos jogos do São Paulo, que conseguiu com o Crespo vencer as partidas que não estava vencendo com o Zubeldia, está jogando um futebol razoavelmente bem pro elenco que tem. O Atlético Paranaense está muito mal na Série B. Então, favorito ao São Paulo, muito provavelmente deve ganhar o primeiro jogo e ficar tranquilo pro segundo. Provavelmente deve acontecer isso. Então, tomara que passe o Palmeiras, acredito que vai passar o Flamengo, que vai passar o Internacional, o São Paulo e os outros clubes. Cruzeiro vai pegar o CRB, o Vasco vai pegar o Remo, eu acho. São jogos menos grandes, então não tem essa necessidade de ser comentado aqui, né? Chegamos ao final do programa. Esse foi o segundo episódio da primeira temporada do Visão de Jogo Podcast. Eu sou o Willy Robert. Acompanhe o nosso canal, assista, se inscreva, dê like. Todos os dias eu pretendo estar postando os cortes aqui nesse mesmo canal, talvez alguns reels para fazer uma divulgação. Acompanhe. Todos os sábados às 19 horas estaremos aqui. Não é ao vivo, mas estaremos aqui para você poder acompanhar esse podcast chamado Visão de Jogo. Um forte abraço, valeu e bom final de semana e boa semana para vocês. Até sábado que vem.